Finalmente consegui passar tudo o que tinha no meu blog para um podcast e quero aproveitar para te deixar o convite para criares também tu o teu podcast. A plataforma Anchor é sem dúvida uma plataforma fantástica, super intuitiva, super divertida, que podes trabalhar através do telemóvel ou do computador e o melhor de tudo, a um custo zero. De que é que estás à espera para criar o teu podcast? Olá, meu nome é Sofia, bem-vindo ao meu podcast Os Meus 5 Minutos. Bem, e então hoje tenho aqui uma convidada que nos vai falar sobre aromaterapia. Eu adoro este mundo dos cheiros, o mundo dos óleos essenciais e tudo isto já anda a despertar o meu interesse faz algum tempo. E hoje vou querer saber tudo com a minha convidada Miriam Souza. Ela é aromaterapeuta e professora de educação infantil. Olá, Miriam, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui no meu podcast Os Meus 5 Minutos. Olá, o prazer é todo meu. Muito feliz pelo convite. Espero te conduzir nesse momento apaixonante pelos óleos essenciais. Eu estou muito, muito contente, estou aqui radiante por conhecer este mundo, porque eu sempre adorei este mundo dos cheiros, sempre foi uma coisa que eu associei às minhas memórias, às minhas recordações, a pessoas, a sítios, e noto realmente que há muitos cheiros que contribuem muito para o meu bem-estar. E então eu vou querer saber tudo sobre os óleos essenciais, porque uma coisa é ouvirmos falar, outra coisa é termos um conhecimento maior de como é que isso tudo funciona. Por isso, Miriam, o que é no fundo a aromaterapia? Como é que funciona a aromaterapia? A aromaterapia é um termo que foi usado pela primeira vez em 1937 por um francês muito famoso, o René Marisco Gattefossé. Ele usou esse termo para uma terapia holística através dos aromas. Então, denominou-se aromaterapia o uso terapêutico dos aromas. Isso quando nós usamos os óleos essenciais para isso. Então, toda terapia que você faz uso de óleos essenciais que são extraídos de plantas aromáticas é denominado aromaterapia. E por que a gente fala que é uma terapia holística? Porque a gente cuida do ser humano de uma forma integral: corpo, alma e espírito. E faz todo sentido, não é? E eu acredito muito nisso, que o ser humano deve ser visto como um todo, não é? E acho que é errado pensar que podemos tratar só ali aquela dor local, porque aquela dor vem muitas vezes de outra, a origem é outra, não é? Começa noutro sítio. Miriam, e nós podemos fazer esses óleos em casa ou o melhor é mesmo comprarmos óleos que sejam certificados? É possível você fazer óleos essenciais em casa, com um mínimo de conhecimento a respeito de extração, destilação das plantas aromáticas, né? Os óleos essenciais são extraídos de várias formas. Tem extração por prensagem, extração por destilação a vapor. Então, com um certo conhecimento, é possível sim. Inclusive, aqui no Brasil, nós apoiamos muito os pequenos produtores. Mas se você não tem esse conhecimento, eu sugiro sim, é mais interessante comprar de uma empresa certificada, que vai te dar um certificado de pureza, porque infelizmente existem empresas que não são tão sérias. E quando nós falamos de óleos essenciais, a gente está falando de uma substância tão poderosa que um mínimo de impureza pode trazer problemas. Eu digo que é até uma questão de respeito pela mãe natureza, você trabalhar em conjunto com uma empresa séria. Então, para que você tenha uma tranquilidade no uso, para que você não tenha que ficar se preocupando se aquele óleo é realmente puro,
eu sugiro comprar de uma empresa certificada. Ou seja, ele pode acabar por ser tóxico ou até, em vez de trazer benefícios, prejudicar a saúde, não é? Perfeitamente. As pessoas acham, Sofia, que por serem uma substância natural, é extraído da natureza, é 100% puro, é livre de toxicidade. Mas isso não é verdade. Os óleos essenciais, além de uma substância extremamente complexa, no quesito de química mesmo, de metabolismo, de moléculas, a gente precisa ter um respeito tremendo, porque os óleos essenciais é o que a planta tem de mais sagrado, de mais puro, que ela te entrega. Então, deve ser usado com parcimônia, mas que seja natural, o excesso, ele pode ser tóxico, ele pode ser prejudicial à saúde. Como é que chegou ao mundo dos óleos essenciais, Miriam? Então, esta é a parte mais apaixonante da minha história. Eu conheci a aromaterapia por conta da minha filhinha. Eu sou, além de aromaterapeuta e professora, sou mãe de dois. Sou mãe da Helena, de 8 anos, e do Arthur, de 2 anos e meio. E logo no início dessa pandemia, a minha Helena teve uma crise de ansiedade muito forte. E ela começou a desenvolver vários transtornos, transtornos alimentares, alergias de pele, problemas com sono, sonambulismo, e aquilo me deixou muito angustiada. E todas as medicações que eu encontrava dentro da alopatia eram muito pesadas, eram medicações de tons sedativos, e essa não era a minha intenção. Eu já estava num momento de retorno à Mãe Terra, de pisar no chão, de sentir a conexão da natureza, e eu fiz um pedido para o universo. Eu realmente queria cuidar da minha filha de uma forma natural, de uma forma que não fosse agressiva para ela. E aí eu conheci os fitoterápicos, conheci a medicina tradicional chinesa, e no meio disso tudo eu conheci um óleozinho que é o meu xodó, que foi o óleo essencial de lavanda. E ele entrou nas nossas vidas de uma forma tão maravilhosa. Em questão de dias, a gente começou a ter respostas da minha filha de alívio dos sintomas, principalmente o sonambulismo, que era algo que feria tanto a gente, porque era tão doído para ela, quando ela acordava no outro dia e a gente contava situações que tinham ocorrido à noite, ela não se recordava, ela chorava muito. E logo na primeira semana, a gente já sentiu um alívio, uma melhora. Foi como se um raio de sol entrasse na nossa casa, cuidando de todos aqueles pontinhos que estavam em desordem. E aí, logo em seguida, isso foi se espalhando pela casa, sabe? A gente começou com o óleo de lavanda, depois nós conhecemos a bergamota, que veio para somar, né, principalmente na questão do sono dela. E quando eu vi tudo aquilo acontecendo, eu falei, eu preciso conhecer mais. E aí eu fui estudar. Quando eu menos percebi, eu já era a aromaterapeuta da minha casa, dos meus amigos, dos meus familiares, e não tinha como guardar toda aquela descoberta só para mim. Eu tinha que dividir. E aí eu fui buscar informações, fui buscar recursos e me apaixonei. Não consegui mais sair de dentro da floresta. Não conseguiu esquecer, mas não é? O caminho agora é sempre em frente. O caminho agora é sempre dentro, dentro e dentro da floresta. Interessante. E de que forma é que os óleos essenciais podem ajudar as pessoas? Eles são usados mais para problemas, digamos, mentais ou emocionais, ou mais físicos, ou em todos os campos? Para que é que eles são O, exatamente indicados? o mais bacana da aromaterapia é porque os óleos essenciais, eles atuam em todas essas esferas. Os óleos essenciais atuam do campo mental ao emocional, ao físico. Por isso nós chamamos de uma terapia holística, porque ela trata o ser humano de forma integral. Não há nenhum departamento do sistema humano de ser que os óleos essenciais não consigam atuar de uma forma positiva. Então,
Os óleos essenciais, eles atuam equilibrando as emoções, que consequentemente trará um equilíbrio para o corpo físico e para o corpo psique. Uhum. Então, todas essas esferas a gente consegue trabalhar através da aromaterapia. Que bom. Mas, por exemplo, se for numa parte física, vamos imaginar que temos uma alergia ou uma ferida, podemos aplicar, por exemplo, diretamente o óleo essencial ou como é que se faz nessas situações? Alguns óleos essenciais, eles podem sim ser aplicados diretamente na pele. Por exemplo, o óleo essencial de lavanda é o óleo mais utilizado no mundo inteiro. E ele é um excelente anti-inflamatório, um excelente analgésico, ele é anti-histamínico. Então, uma picada de mosquito, um pequeno corte, você pode aplicar diretamente. Queimaduras, numa pequena região, você pode usar o óleo essencial puro. Em grandes proporções, por exemplo, uma pancada, uma dor, uma inflamação, nós indicamos sempre que seja feita a diluição desse óleo, para que você consiga alcançar uma proporção maior daquele corpo e garantir uma segurança. Por quê? Existem óleos, Sofia, que são fotossensibilizantes. O que seria isso? São óleos que, expostos na pele em contato ao sol, eles podem sim trazer queimaduras. Por isso a importância de você ter sempre a orientação de um aromaterapeuta. Em matéria de segurança, hoje nós dizemos que a lavanda é o óleo mais seguro que existe. E geralmente o único que indicamos para ir diretamente na pele. Existem outros, como a copaíba, a melaleuca, que você pode usar em situações fúngicas, acne. Então, em situações pontuais, a gente consegue fazer o uso diretamente na pele. Ótimo. Convém estarmos sempre muito bem orientados, para não fazermos asneiras, não é? Exatamente. E então, outra curiosidade é, nós podemos ingerir os óleos essenciais? Uau, essa pergunta é muito boa. É uma polêmica quando se trata de ingestão de óleos essenciais, porque no nosso meio de aromaterapeutas existem três vertentes. Existe o grupo que é totalmente contra a ingestão, existe o grupo que é totalmente a favor, inclusive você vai encontrar receitas das mais diversas na internet, indicando a ingestão de qualquer óleo, por qualquer motivo, em qualquer momento do dia. E existe o grupo que pondera essa possibilidade. Eu particularmente sigo essa linha. Eu pondero. Sempre digo o seguinte: ingestão de óleos essenciais é possível, mas nem sempre é necessário, porque as outras formas de atuação, elas abrangem 99% dos tratamentos. Então, a inalação e o uso tópico, na maioria dos casos, é suficiente. Agora, digamos que eu tenha uma interagente com um problema intestinal. Talvez uma massagem local não vá ser tão eficaz como o uso sublingual de um óleo essencial. E aí, quando falamos de ingestão, é mais que necessário a atuação do aromaterapeuta. Por quê? Não são todos os óleos que podem ser ingeridos. Existe, na verdade, um número bem restrito de óleos que trazem essa possibilidade. E existe todo um mecanismo de se fazer isso. Se você buscar na internet informação de ingestão de óleos essenciais, você vai encontrar pessoas recomendando ingestão, por exemplo, com água. E isso é extremamente arriscado. Então, é Ok. possível, mas nem sempre é necessário. Mas por que que pode ser arriscado? Os óleos essenciais são substâncias que não são solúveis em água. Eles, para serem diluídos, precisam de uma base carreadora em óleo puro, um óleo extra virgem. Então, se você dilui, por exemplo, vamos colocar um óleo que é muito comum de ser ingerido, o limão siciliano. As pessoas gostam muito de ingerir ele por questões gástricas, para emagrecimento. E aí, quando você fala essa palavra, o olhinho das mulheres brilha. Mas uma concentração muito grande de limão siciliano em água, esse óleo não vai ser diluído.
ele vai passar pelo seu trato na porcentagem total, na concentração total. E aí ele pode causar ardência, pode trazer um refluxo. E outros óleos que são bem mais poderosos, como um óleo de canela, que é um óleo dermocáustico. Esse óleo, se ingerido diretamente na água, ele vai descer pelo trato como se estivesse puro. E ele pode causar queimaduras nessa garganta. Bem, Então, não é nada daquilo que informação. queremos. Não, informação é muito importante. Buscar informações na internet é válido? É, mas é necessário saber sites de confiança, aromaterapeutas de confiança, porque muito se fez no passado, mas hoje, através de pesquisas e o conhecimento, a gente sabe que é necessário cuidado, né? Não é porque não deu problema lá atrás que a gente vai continuar cometendo o erro, Sim, porque a gente não sabe quem vai ter a reação alérgica àquela situação. verdade. E eu acho que infelizmente agora as pessoas estão mais, algumas, mais direcionadas para vender e não para dar o aconselhamento correto, não é? E então muitas vezes as pessoas compram e mal informadas fazem um mau uso dos óleos e pode depois aí originar problemas indesejados, não é? Por essa falta de informação. Infelizmente, a aromaterapia, por um lado, ela aconteceu um boom, sabe, uma retomada da aromaterapia, principalmente aqui nos países do Ocidente, porque o Oriente, ele nunca se afastou, né? Os orientais nunca se afastaram da natureza, dos óleos essenciais, mas nós ocidentais nos afastamos e agora estamos fazendo esse momento de retomada, de volta ao centro. E, infelizmente, algumas empresas se aproveitam desse momento para realmente vender. E vendem óleos que não têm uma qualidade necessária, vendem informações imprecisas. Então, um aromaterapeuta, para se apresentar como tal, ele precisa ter uma formação séria. Não é comprar um óleo numa loja qualquer e sair usando de qualquer forma. Sim, verdade. Miriam, eu cheguei a ver que é possível também colocarmos gotas, por exemplo, de óleo essencial de lavanda na almofada quando vamos dormir. Devemos ou não fazer isso? Porque eu já ouvi as duas opiniões. Há quem diga, ai, é ótimo para dormir, não é? Porque está ali em contacto com aquilo que vamos estar em contacto, pronto, com a almofada, onde vamos dormir, à partida dá aquela sensação que vamos ter um sono maravilhoso, um sono profundo, mas de facto já ouvi que é demasiado forte e que não é bom dormirmos, mesmo que sejam poucas gotas na almofada. Qual é a sua opinião Então, sobre isso? vamos lá. A lavanda, como eu te falei, é um dos óleos mais seguros que a gente tem, tanto que nós usamos desde os pequenininhos. A partir dos 6 meses de idade, a gente já consegue usar a lavanda. Uma das formas de uso é exatamente essa: pingar uma gotinha apenas de lavanda numa almofadinha, num travesseiro ou num lencinho que vai dormir ali próximo de você. Onde entra, Sofia, a postura do aromaterapeuta nessa orientação? Na consulta em aromaterapia, nós fazemos uma anamnese para entender todas as questões relacionadas àquela dificuldade de sono ou de relaxamento que essa pessoa pode ser, as possibilidades de alergia que essa pessoa pode ter. Então, são casos raríssimos de se apresentarem reações à lavanda. Mas se é uma pessoa que já tem um olfato um pouco sensível, e na consulta em aromaterapia é feito esse teste olfativo, se essa pessoa já tem uma tendência alérgica, você pingar uma gota que vai ficar muito próximo do nariz, pode sim incomodar. Não vai fazer mal, mas um cheiro muito forte, ao invés de relaxar, vai deixar a pessoa desconfortável. Mas na grande maioria dos casos é extremamente seguro uma gotinha de lavanda no travesseiro, na almofada. Uma outra opção também que usamos muito é a difusão atmosférica. Você já deve ter visto os difusores ultrassônicos.
Estão na São moda excelentes agora. opções. Eles estão na moda. Sim. E em relação a isso, eu quero perguntar uma coisa, Miriam, que é, isso pode ser prejudicial para os animais, por exemplo? A depender do óleo escolhido, sim. Os animais, eles têm um sistema olfativo muito mais apurado que o nosso. Então, eles vão sentir a presença daquele óleo no ambiente numa proporção muito elevada. Então, dentro da aromaterapia, existe um profissional especializado em aromaterapia veterinária. E aí, somente esse profissional saberia dizer se pode ou não pode ser usado determinado óleo. Porque pode efetivamente ser prejudicial para o animal, não é? Eu vejo o meu gato, ele adora o óleo essencial de hortelã-pimenta, mas não sei, porque ele pode adorar, mas aquilo até pode ser prejudicial para ele, não é? Porque o facto de ele gostar não quer dizer que lhe faça bem. A maioria, a natureza ela é tão sábia que, na maioria dos casos, quando um óleo essencial causa algum tipo de rejeição ao pet, ele tende a sair do ambiente onde aquele óleo está sendo ministrado. Se o seu pet permanece no ambiente, é bem provável que está tudo bem, não está fazendo mal para ele. Mas eu sempre oriento, se você quer tratar o seu pet com alguma questão que apareceu, procure um aromaterapeuta veterinário. Isso é de extrema importância. Agora, no uso do seu dia a dia, é necessário apenas tomar cuidado com alguns óleos específicos, óleos como canela, gengibre, que são óleos muito fortes. Mas, na maioria dos casos, a lavanda, a copaíba, o limão siciliano, laranja doce, que são os óleos que geralmente nós utilizamos para relaxamento, para animação, para sono. Esses são óleos seguros para os pets. Sim, eu estava muito animada em comprar um difusor, mas depois lá está, a informação que anda a circular na internet não foi muito clara em relação aos gatos e eu fiquei um bocadinho preocupada. E antes de fazer as neiras, acabei por ainda não comprar. E os óleos essenciais podem substituir os remédios, Miriam? Então, nós, aromaterapeutas, nós gostamos de trabalhar em concordância com a alopatia. A aromaterapia não veio para concorrer com os remédios. Nós não somos contra. Pelo contrário, se você tem uma questão que já está sendo tratada, nós sempre indicamos que você permaneça naquele tratamento e que você leve os óleos essenciais para o seu médico. Apresente essa possibilidade. E aí, juntos, os dois profissionais conversando, vão encontrar a melhor forma de prosseguir esse tratamento. Mas existem questões simples do dia a dia que, sim, os óleos essenciais conseguem substituir. Por exemplo, é comprovado cientificamente que o óleo essencial de copaíba ele é tão eficaz quanto o diclofenaco. Então, uma dor, uma inflamação, é possível você, antes de partir para a alopatia, fazer uso de um óleo essencial. O óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, se você buscar na internet sites de pesquisas científicas, você vai encontrar milhares de estudos que comprovam a eficácia do óleo essencial de hortelã-pimenta no trato de dores de cabeça. Então, aqui na minha casa, onde eu já tenho um certo conhecimento e domínio nessa área, eu raramente usaria remédios alopáticos para dores de cabeça. Eu consigo tratar isso apenas com óleo essencial de hortelã-pimenta. Cólicas infantis, uma lavanda diluída com uma camomila romana vai resolver. Então, eu não costumo dizer que pode substituir, mas estão de igual para igual, sabe? Haverão outros casos que os óleos essenciais não vão ter a força necessária para anular aquela situação. E aí a gente vai trabalhar em parceria. Um exemplo, eu tenho uma interagente
que ela chegou para mim com uma insônia muito grave. E ela veio de 14 anos de uso de uma medicação muito forte. Por mais que eu conheça o poder da lavanda, eu não posso pedir para essa interagente substituir o remédio dela por uma lavanda. Então, o que nós fazemos? Nós caminhamos juntos. Nós vamos caminhando juntos, fazendo uso da lavanda e do alopático, até que chega num momento de equilíbrio, onde um sobrepõe o outro, até que seja possível essa retirada com a autorização do médico dela. O aromaterapeuta, ele nunca vai indicar que a pessoa deixe ou comece a usar determinado medicamento. É muito, muito interessante este mundo. É muito engraçado, por exemplo, um chá de lavanda nunca será tão eficaz como a administração de óleo de lavanda, não é? Porque o óleo de lavanda é muito mais concentrado. Exatamente. Assim, se você buscar na internet, você vai encontrar várias vezes essa frase repetitiva. Eu gosto de usar ela apenas para ilustrar. Peço que as pessoas não levem ao pé da letra, mas apenas para ter uma noção, costumamos comparar que uma gota de óleo essencial equivale a 20 xícaras de chá daquela planta. Para você ter ideia de quão concentrado é aquela gotinha. Então, é necessário, sim, muito cuidado. Os chás são extremamente bem-vindos. Por isso o nosso medo, a nossa cautela, quando nós falamos de ingestão. Já pensou? O óleo de limão siciliano, ele é extremamente volátil. É muito comum, quando você vira o vidrinho, para cair uma gota, cai 5, 6. Agora pensa, se você tinha o propósito de ingerir uma gota e caíram 6, como seria isso? É muito concentrado. Sim, sim, sim. E temos que pensar também que o nosso corpo pode não estar preparado, ainda que seja poucas gotas, ainda que seja pouquinho, não é? Pode não estar preparado para aquela essência, para aquela substância no nosso corpo. Daí, se calhar, o ideal é irmos bem devagarinho, não é? Exatamente. Eu sempre indico, comprei o meu primeiro óleo essencial. Primeiro, se possível, passe por um aromaterapeuta antes. Ah, mas eu já comprei, já tenho meu óleo em casa. Procure sites sérios, aromaterapeutas que vão te dar informação, mesmo que de forma online. Conheça aquele óleo e comece pela inalação. Gente, a inalação de óleos essenciais é transformador. Bem, Só quem já experimentou eu pode acho que dizer. vou já tratar disso. Andei a adiar tanto tempo e realmente, enquanto estamos por casa, não é? O difusor, se estiver a funcionar, fazemos logo ali, se estivermos ao final do dia, começamos logo a relaxar e começamos logo a preparar-nos para nos ir, para nos deitarmos e dormirmos tranquilamente. Eu indico sempre difusores, indico os escaldapés. É maravilhoso um escaldapés com óleos essenciais, massagens relaxantes. As São pessoas formas seguras de As pessoas introduzir. antigas faziam tanto, não é? Os escaldapés. Eu lembro-me dos meus avós fazerem isso e nós pensámos que era daquelas coisas dos antigos, que ainda não tinham água canalizada ou qualquer coisa. E Um aquilo escaldapés é curador. tinha um efeito terapêutico muito maior do que o que pensávamos, não é? Porque realmente as pessoas Exatamente. antigas são sábias. Toda essa sabedoria dos antigos, nós utilizamos na aromaterapia. Nós, aromaterapeutas, valorizamos muito esse conhecimento milenar, né, que os nossos avós trouxeram, e a gente acabou deixando de lado. Às vezes, na correria do dia a dia, a pessoa acha que fazer um escada-pés é perda de tempo, mas se você parar um minutinho, a sua noite se transforma. Perdemos tanta conexão com a natureza, eu acho que também foi isso que foi acontecendo, não é? Eu lembro-me outra coisa que os meus avós faziam muito também, era no inverno, quando ficávamos constipados, e quando os meus avós passavam pelo monte, traziam eucalipto,
que essas folhas são assim também bem fortes e punham numa panela de água a ferver. Eram os difusores de antigamente. E depois Exatamente. aquele cheiro espalhava-se pela casa e descongestionava o nariz e dava ali um bem-estar muito, muito grande. Era muito bom. E essa é uma técnica que nós usamos como protocolos de tratamento para rinites, sinusites, a bacia de água aquecida com algumas gotinhas de óleos como hortelã-pimenta, alecrim, e faça aquela sauna facial. Cobre-se a cabeça com uma toalha e fica ali por alguns minutinhos inalando e descongestiona, vai limpando, traz uma sensação de bem-estar que é simplesmente maravilhoso. E não precisamos de muito tempo, pois não, para fazer isso. É algo bem rápido, é um tratamento natural e sem efeitos colaterais. Principalmente para casos de sinusite. Eu recebo tantas pessoas que são totalmente dependentes daqueles, né, limpadores artificiais das narinas e pessoas que usam aquilo há anos. E fica difícil. E aí, quando você introduz um óleo essencial, gente, são tratamentos de 5 minutos e sem efeito colateral. É muito gostoso. E muito mais eficazes. Miriam, o que é que as pessoas mais procuram? Porque é que elas procuram a aromaterapia? Com que problemas é que elas têm? Na grande maioria dos casos, Sofia, as pessoas chegam na aromaterapia principalmente pelas questões emocionais. Principalmente no último ano, por conta da pandemia, aumentaram muito os casos de ansiedade, depressão, insônia. Então, quando as pessoas buscam a ajuda dos óleos essenciais, geralmente vem por esses motivos. E quando chegam no consultório, elas descobrem que a gama de possibilidades através da aromaterapia é muito maior. E aí o tratamento vai caminhando, englobando outras questões. Mas as questões emocionais ainda são em torno de 80% da porta de chegada ao tratamento de aromaterapia. Já aconteceu de haver pessoas que deixaram os medicamentos para continuarem com aromaterapia? Por exemplo, tratamentos para a Sim. ansiedade ou para a depressão? Sim, sim. Eu tenho uma interagente, inclusive a que citei alguns momentos atrás, que vinha de 14 anos de remédios alopáticos para insônia, e era portadora de uma ansiedade muito grave. E com os protocolos indicados, a inserção de óleos essenciais no dia a dia, porque aí não é só comprar um óleo essencial e inalar. É feito todo um protocolo, né, de formas de uso, formas de aplicação, variação de óleos. E hoje ela consegue dormir sem a ajuda do medicamento que ela usava por 14 anos. Ai, E isso nós levamos em torno de 8 a 9 meses para chegar à liberação do médico dela. Então, assim, temos muitos casos, principalmente quando o assunto é ansiedade e insônia. Existem pessoas que deixam por conta própria, porque começaram a tomar a medicação por conta própria. Vemos, principalmente em crianças, a criança ela não tem o efeito negação, que eu sempre falo. Ela acredita que aquilo vai dar certo, e eu acho que isso conta muito quando a pessoa vem de coração aberto. estão mais Então, receptivas à cura, não é? exatamente, quando o óleo essencial encontra a pureza daquela mente, a pureza daquele coração, é como se o poder curativo se potencializasse. É verdade. Então, em crianças, o efeito é extremamente positivo. Que fantástico. Quais foram as coisas mais fantásticas que experienciou com os óleos essenciais? Eu tenho um interagente que não tem nem como não me emocionar quando eu falo dele. É um menino lindo, de 13 aninhos, e ele é portador de um grau de autismo severo. E quando ele chegou para mim, chegou uma família muito sofrida, sabe, Sofia? Muito dolorida por tudo que estavam vivendo. Todas as limitações que a criança vivia, todo o preconceito enfrentado. E foi um caso que mexeu muito comigo. E nós iniciamos um protocolo
E foi muito legal que dias depois a mãe me ligou, lembro como se fosse hoje, era 10 horas da manhã, e ela me disse assim: Miriam, eu tomei o meu café, eu tomei um banho e eu já liguei para uma amiga e o meu filho ainda está dormindo. Fazem anos que eu não sabia o que era isso. Aí ela me disse assim: eu amo meu filho, amo de todo o coração, mas eu precisava desses minutinhos para mim. E ver ele dormir e acordar descansado não tem preço. E a evolução dessa criança é cada dia impressionante. Pessoas questionam e perguntam, mas o que você fez? O que aconteceu? Porque a qualidade de vida dele melhorou, sabe? Ele hoje consegue se comunicar, ele consegue fazer contato visual com a gente. E esses dias ele me deu até um beijinho, foi muito gratificante. Então, eu creio muito no poder dos óleos essenciais. E eu acredito que eu conheço apenas a pontinha do iceberg, sabe? Eles podem muito mais, Sim, muito mais. eu acredito que E à medida que vai experimentando, vai tendo cada vez mais essa certeza, não é? Vai comprovando realmente que eles são fantásticos. sim, exatamente, é encantador. E temos experiências pequenas, como alergias de pele, que do dia para a noite desaparecem, inchaços. Eu, particularmente, tive uma experiência muito agradável com uma extração de dentes, que era um grande medo que eu tinha de consultório médico, consultório odontológico, e eu criei um protocolo para mim, de relaxamento e fortalecimento dos medos. E fiz uso daquele protocolo, e foi uma experiência tão encantadora de vencer medos, de se superar enquanto pessoa. Então, temos experiências físicas de alívios de dores, inflamações, até mesmo pessoas que se abrem para o mundo, que perdem os seus medos, superação de luto. Os óleos essenciais são maravilhosos. Trazem muito mais segurança. O, o efeito é sempre imediato? Não, pois não, Miriam, depende muito da situação a ser tratada, não é? Exatamente. Meus interagentes já estão acostumados com essa palavra, depende. 90% do que você me perguntar, a minha resposta vai ser sempre, depende. Hum, Então, existem situações que o efeito é imediato, como uma picada de mosquito coçando muito, muito. A aplicação do óleo de lavanda, o alívio é imediato. Uma pancada na perna que deixou um hematoma, o alívio daquela dor virá em torno de 20 a 30 minutos. O desaparecimento daquele hematoma, 3, 4 dias. Porém, isso varia de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que, na primeira noite do uso do óleo de lavanda, já acordou no outro dia, assim, encantado. E tenho também pessoas que levaram 30, 60 dias para encontrar um perfil de funcionamento. Então, vai depender muito da questão a ser tratada, do óleo essencial escolhido, mas principalmente do ser, porque cada ser humano é um universo. Então, é quase impossível dizer como a relação entre o óleo e aquele ser vivo vai se manifestar. sim, Mas, na maioria dos casos, é imediato. cada pessoa é uma pessoa, não é? E devemos ter isso em atenção, porque generalizar, eu acredito que é sempre um erro quando estamos a falar de pessoas. Pode haver intolerâncias, Miriam, no uso de óleos essenciais? Reações alérgicas, intolerâncias? Sim, sim. Como nós estamos falando de substâncias complexas na sua existência, sua forma química, existem um variado número de moléculas existentes ali em cada gotinha de óleos essenciais. Então, principalmente para uso tópico, a gente sempre sugere que seja feito aquele teste, né, no antebraço, para saber se aquela pessoa não tem alguma reação alérgica às moléculas daquele óleo.
Na questão da ingestão, isso é bem mais fácil de acontecer, por isso a gente sugere sempre cautela. E existe também o perigo de algumas interações medicamentosas. Então, um exemplo, o óleo essencial de alecrim, ele é um óleo que não é indicado para pessoas portadoras de hipertensão, porque ele vai trazer uma potencialização daquela carga sanguínea. Então, se a pessoa já tem ali uma questão cardíaca, uma questão de hipertensão, não é interessante. E este é um conhecimento que você não encontra essa informação em qualquer lugar. E mesmo a combinação de óleos essenciais com alguns medicamentos também pode não funcionar muito bem. Exatamente. Existe sim o risco de interações medicamentosas, e aí só um aromaterapeuta consegue te dizer qual óleo interage com qual medicamento, qual substituição pode ser feita. Esse é um assunto muito sério, sabe? Então, é extremamente importante que a pessoa que realmente queira adentrar o mundo dos óleos essenciais, que ela receba a orientação de uma aromaterapeuta, porque podem acontecer interações medicamentosas, podem sim acontecer alergias de pele, intolerâncias, e isso é muito importante buscar essa informação. Sim, senão arranjam outro problema em vez de resolver o que têm, não é? E é tudo que nós não queremos. O nosso intuito é que exista um aromaterapeuta em cada casa, sabe? Você pode ser aromaterapeuta do seu lar. Com um pouco de informação é possível. E o nosso desejo é que a experiência do mundo com os óleos essenciais seja mais perfeita e agradável possível. Sim, eu acho que o importante realmente para quem quiser passar a usar óleos essenciais é ter sempre o aconselhamento de um aromaterapeuta, não é? Porque simplesmente ser a pessoa a escolher por vezes pode não ser a melhor opção. Exatamente, porque nós temos várias pessoas responsáveis, aromaterapeutas que disponibilizam conteúdo gratuito muito interessante. Então, eu sempre sugiro, escolha um aromaterapeuta da sua confiança, siga ele, mande mensagem. A grande maioria são pessoas assim, de luz, que terão o maior prazer em tirar todas as dúvidas, porque o nosso desejo é quanto mais pessoas fazendo esse caminho para dentro da floresta, é melhor. A Miriam chegou a falar que os bebés também podem usar óleos essenciais. Em que situações, por exemplo? Porque nós imaginamos o bebé muito sensível, não é? No seu todo, na pele, e ficamos sempre ali com um bocadinho de receio. Quando falamos de bebês, a partir dos 6 meses é possível fazer um protocolo muito cauteloso do uso dos óleos essenciais. Então, eu sempre peço muita cautela, principalmente na inalação, o que para nós adultos seria a forma mais segura. Para eles precisa ter cuidado, porque os bebês conhecem o mundo através do olfato. É a primeira forma de comunicação. Então, não é muito interessante oferecer uma variedade muito grande de aromas. O aroma que o bebê precisa é o cheirinho da mãe, é o cheirinho do pai, é o cheirinho do lar dele, repleto de amor e carinho. Mas nós conseguimos, por exemplo, através de um banho relaxante, usar um óleo essencial de lavanda para melhorar o sono desse bebê. Ao invés de usarmos, por exemplo, a difusão atmosférica, onde esse aroma ficaria ali por um tempo e esse bebê seria mais exposto, um banho relaxante, onde esse óleo ia entrar em contato com a pele do bebê e ser retirado, é uma opção. Alívio de cólicas, que os bebês sofrem tanto, uma massagem com óleo bem diluído, numa porcentagem bem pequena, é extremamente benéfico. E nós estamos tendo agora a chegada de cosméticos inteligentes. São cosméticos que não agridem a pele, que não agridem o ser humano e nem o ecossistema. Então, é possível uma diluição, por exemplo, do óleo de lavanda, que é extremamente seguro, no óleo de coco, você fazer uma pomadinha para assaduras, em substituição de compostos químicos pesados que a gente tem aí. Então, é possível. Existem óleos como lavanda, camomila romana,
são óleos muito seguros para usar com o bebê. Que perfeito! Acho que estou mesmo a ficar apaixonada por este mundo. Podemos juntar então óleos essenciais a produtos. Já falamos em água, não é? Para fazer banhos de escalda-pés ou para banhos de corpo inteiro na banheira, mas podemos adicionar também a outros produtos. Podemos adicionar também a cremes ou shampoos? Se forem produtos neutros, é possível e super indicado. Nós chamamos esses produtos neutros de base carreadoras. E aí nós teremos os óleos vegetais, que são em todos maravilhosos. Óleo de coco, óleo de amêndoas, girassol, semente de uva, desde que sejam puros, todos eles vão fazer um casamento perfeito com os óleos essenciais. Agora, quando nós pensamos em cremes, shampoos, existe hoje toda uma linha de cosméticos preparada para receber os óleos essenciais. Então, é interessante que eles não tenham outros aditivos químicos para não corrermos os riscos de interações. Mas é muito fácil encontrar, é super acessível, bases neutras em creme, em géis, em loções, para que você possa fazer sempre sobre a orientação de uma aromaterapeuta, que vai te passar a dosagem correta, tanto da base carreadora quanto dos óleos essenciais, e você agregar cremes para tratamento de pele no sentido tanto curativo quanto de beleza, cuidados mesmo com a pele, cuidado com os cabelos, e é super bem-vindo. Ai, isto está a ser um mundo muito fantástico, estou a gostar mesmo muito. É maravilhoso! Hoje mesmo eu fiz uma hidratação com um óleo vegetal de semente de uva e o óleo essencial de lavanda, que traz para o cabelo uma sedosidade e uma hidratação encantadoras, fora a sensação de relaxamento que você sai desse banho, né? Ai, isso deve ser mesmo fantástico. Já estou aqui a sonhar, já estou aqui mesmo a sonhar com essas coisas, mas mesmo para a pele, porque eu vejo realmente agora há cremes para tudo e mais alguma coisa, para rugas, para manchas na pele, e realmente temos, se usarmos as coisas certas e as coisas naturais, é o mais indicado, não é? Nós estamos aqui a inventar, nem a gastar um dinheirão, porque eu vejo que às vezes há determinados cremes que parece que nos promovem a jovialidade para toda a vida. E uma das coisas que as pessoas às vezes nem se percebem é que começam a usar determinados produtos e o humor muda, alguns problemas de saúde acontecem, e quando nós usamos óleos essenciais, é algo tão perfeito que mesmo num tratamento de pele, por exemplo, o tratamento de melasma, é algo super positivo, com uma resposta quase que em 100% dos casos. Você consegue tratar a pele, tratar o melasma e tratar as emoções ao mesmo tempo, porque o melasma, ele nada mais é do que uma resposta ao estímulo emocional daquela pessoa, uma crise de ansiedade, até mesmo uma depressão. E por que a gente chama de cosmético inteligente? Porque esse cosmético vai tratar o que está externado, mas principalmente o que está lá dentro, porque toda doença, ela começa primeiro na alma. É verdade. E o nosso corpo apenas mostra o que a alma está a gritar, não é? Nós às Exatamente. vezes não ouvimos e então começa a passar para a parte física para ver se nós nos mexemos. Às vezes nem assim, demora um bocadinho. Na aromaterapia, nós trabalhamos muito esse resgate o me ouvir, o me escutar. Então, nós temos muitas práticas meditativas com o uso dos óleos essenciais, e você parar um pouquinho e escutar o que esse corpo está dizendo, o que ele está pedindo, o que ele está precisando, e os óleos essenciais acabam sendo um canal para essa comunicação. E eu sempre repito, depois que você começa a caminhar para dentro da floresta, é um caminho sem volta, mas é um caminho maravilhoso.
É muito lindo mesmo. Eu estou mesmo muito feliz por nos termos cruzado, Miriam, porque para mim faz tanto sentido isto, tanto sentido tratar as pessoas, o ser humano como um todo. E eu também passei aqui por alguns processos de algumas doenças e agora tomo consciência que foi uma escolha minha, que nós é que criamos as nossas próprias doenças, consciente ou a maior parte das vezes inconscientemente, não é? E que de facto, se começarmos a olhar para dentro de nós, o que às vezes assusta, assusta muito, mas quando começamos a olhar para dentro de nós e a dar estes pequenos passinhos, da mesma forma que temos o poder de nos pôr doentes, temos o poder de nos curar. E é maravilhoso ver estas abordagens mais naturais, mais em conexão com a natureza, porque a mim assusta-me muito, está muito assustador a indústria farmacêutica, a forma como são passados medicamentos, como são passados químicos para tratar dores que não se tratam com químicos, não é? E é muito triste ver como a sociedade se está a transformar, a não se ouvir a ela própria, porque não é assim tão difícil como parece. Ou se calhar as pessoas não têm paciência e pensam que tomar um medicamento é mais rápido e que resolve, mas não resolve, porque depois os químicos ficam no nosso corpo e até podem melhorar ali alguma coisa, mas depois nós ficamos completamente cheios de químicos e para nos vermos livres daqueles químicos, depois vai ser um outro processo que vamos ter que passar e que não é assim tão fácil, não é? E eu acho chocante quando vejo pessoas a dizerem que tomam medicação para a depressão ou para dormir há 20 anos. Isto é assustador. E na maioria dos casos, Sofia, as pessoas usam de alopáticos para tratar dores físicas que, na verdade, estão na alma. Então, é um tratamento superficial, onde você vai mascarando É para e enganar, o alívio é superficial. Quando decidimos tratar a raiz do problema, a cura física, ela vem em consequência. Eu sou uma apaixonada pela medicina tradicional chinesa porque a gente entende que tudo está interligado. Então, o equilíbrio emocional, o equilíbrio ele tem que vir de dentro para fora. Não adianta eu usar os cremes mais caros para tratar um melasma se as minhas emoções não estão sendo ouvidas, se as minhas necessidades não estão sendo supridas e se eu vivo num ambiente que me faz mal. Então, eu gosto muito de usar os óleos essenciais como aquele poder que segura na sua mão quando você diz, eu quero mudança, eu quero melhorar. E aí, o óleo essencial é aquele que, às vezes, te dá um colo, como uma lavanda, que eu falo que lavanda é carinho de mãe. oh, Ele também pode ser uma laranja doce, que é como um raio de sol que entra na sua vida, trazendo alegria, ou ele pode ser um ilang-lang, que vai chegar exótico, vai chegar cheio de charme. Não importa qual seja a necessidade. Nós temos um óleo essencial para cada situação, para cada momento, para cada emoção, até mesmo para cada dor, sabe? É uma parceria muito quase que mágica. é mesmo mágica, eu estou rendida, estou morta por começar aqui a experimentar algumas coisas. Miriam, muito obrigada por esta nossa conversa e por me mostrar este mundo mágico dos óleos essenciais. Mas já agora quero lhe perguntar como é que as pessoas podem entrar em contacto com você para ter consultas, para ter um acompanhamento mais personalizado, porque realmente eu acho que está aí um grande coração e conhecimento e sabedoria que vai acolher muito bem as pessoas. Sim, sim, acolhimento é a nossa palavra-chave, né? Aromaterapia e acolhimento trabalham muito juntas. Então, eu estou nas redes sociais, vocês podem procurar Miriam Souza Aromaterapia e vai ser um prazer atendê-los, acolhê-los, orientar, tirar todas as dúvidas possíveis com todo o carinho
E o meu objetivo é que realmente tenha uma aromaterapeuta em cada canto, em cada canto do mundo. Que bom, que bonito. Ora bem, isto aqui, o meu podcast, eu sou de Portugal, estou a viver na Alemanha, a Miriam está no Brasil, por isso isto vai ser para todo mundo portanto aqui eu acho que a missão já está cumprida de espalharmos aqui a aromaterapia pelo máximo de pessoas possível. Eu vou deixar depois aqui também no meu blog, no meu podcast, o link direto do Instagram e do Facebook, que assim as pessoas podem entrar em contacto consigo diretamente para mais questões ou para Maravilha! consultas. Gratidão, vai ser um prazer. Eu agradeço a oportunidade, te recepciono com todos os aromas possíveis. Venha para dentro da floresta com a gente, deixe os óleos essenciais realmente fazerem parte da sua essência. Miriam, muito, muito obrigada por esta conversa. Um grande beijinho. Prazer. Obrigada por teres estado comigo hoje nos meus 5 minutos. Até à próxima.